Como que está a sua vida? Você está firmado em, em colunas sólidas ou sua vida está prestes a desabar? Uma coluna aqui, outra coluna ali. Por que eu estou falando em colunas? Hoje eu quero falar com vocês sobre essa Bíblia maravilhosa, sobre um único versículo que está em Provérbios capítulo 9, que ele nos quer dizer tantas coisas, tantas coisas. É fantástico isso, né? Eu vou ler para vocês, está assim, ó. A sabedoria já edificou a sua casa, já ergueu as suas 7 colunas. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Sobre a sabedoria, esse termo aí. Você já conversou com uma pessoa sábia? A gente conhece, eu conheço muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas que não são sábias, não têm sabedoria. Você já percebeu aquela pessoa que você está numa roda de amigos ou está numa. E aí aquela pessoa ela quer dar sempre a última opinião. Você sabe que ela tem conhecimento. É uma pessoa estudada, uma pessoa que conhece muitas coisas, mas é arrogante, é soberba, é a dona da verdade. Só ela sabe todas as coisas. Se você ousar falar alguma coisa em contrário, essa pessoa já discute com você e ela quer dar a última opinião. E ponto final. A opinião dela é que vale e acabou. Você conhece pessoas assim. Agora, hoje em dia, pessoas sábias está muito difícil de você encontrar. Hoje em dia, com tanta informação, tanta. Hoje a gente não pode dizer que não conhece nenhum. Ainda que haja um assunto que você não domine, não conheça, você entra lá. Hoje tem inteligência artificial, tem Google, tem um monte de coisa. Você entra lá, você acaba conhecendo, não profundamente, obviamente, mas você conhece aquele assunto que você desconhecia totalmente. Mas a gente está falando aqui, por exemplo, aqui a sabedoria ela é personificada numa mulher que edificou a sua casa e convida as pessoas para desfrutar dessa sabedoria. E ela usa o termo aqui, ela faz uma analogia com uma construção firme, estável e segura, daí as 7 colunas. Não é porque não 8 colunas, não 9, não 12, não, né? O número 7 na Bíblia ele tem um significado muito pleno, porque é o número de Deus, né? Assim como 6 é o número da imperfeição, 7 é o número da perfeição, né? Um número que é da plenitude, né? Da totalidade de tudo, né? Então, por exemplo, o menorá, aquele aquele que ilumina, né? Candelabro que ilumina, tem 7 hastes, 7 lâmpadas. Por quê? É uma luz que brilha para sempre, para a eternidade. É Jesus Cristo brilhando ali, né? Tem as 7 taças, 7 trombetas, 7 selos que estão em Apocalipse, que são juízos de Deus, é o juízo completo de Deus, né? Enfim, o número 7 é um número emblemático na Bíblia, que é um número da perfeição. E a gente vai falar aqui, né, das colunas. E o que é a coluna, né? A coluna é um símbolo de firmeza, de sustentação, né, de segurança. Por exemplo, você vai num lugar, às vezes a gente vai num lugar assim, olha, é um lugar, é um vão, né, que nem no MASP, né, aqui, é um vão, que você não tem coluna ali, só tem dos lados, né? Você fala, caramba, como é que pode um negócio segurar? A engenharia é maravilhosa, né? Mas as 7 colunas, elas te dão uma firmeza, uma sustentação, uma segurança. Vai sempre pensando naquelas pessoas que você conhece que te dão essa sensação quando você está ao lado. Não naquela pessoa que tem aquele conhecimento tremendo, mas é uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante, uma pessoa que não está disposta a ensinar, né? É aquela pessoa que você fala, putz, esse cara aí, meu, eu vou ter que convidar, mas ele já vai querer dar.
palavra dele, nós estamos aqui no meio, enfim. Vai sempre pensando nisso, a sabedoria contra, não contra, né, mas aquela pessoa que não tem a sabedoria. E assim, vamos falar um pouco do que representam essas 7 colunas, que a Bíblia trata aqui delas, né. Aqui não é uma ordem de, essa coluna é principal, essa coluna é secundária. Não, não. A gente vai falar sobre as 7 de uma forma geral. Então, assim, temor do Senhor é uma coluna. O que é temor? Temor é reverência, respeito, né. Você deve tremer também diante de Deus, né. Mas quando a gente fala em temor do Senhor, é aquele respeito, aquela reverência que você tem com relação à pessoa de Deus. Imagina você conviver com Jesus Cristo, você está com Ele todo o tempo. Ele fala, né: "Estarei com vocês até o final dos tempos". Jesus está aqui, está conosco, então a gente deve temer a Ele, né, respeitá-lo, né. Prudência é uma outra coluna, né. O que que é prudência, né? A gente, às vezes, a prudência, você ser um homem, uma pessoa, né, um homem, uma mulher prudente, é uma pessoa que sabe aplicar a sabedoria, por incrível que pareça, né. "Pô, eu sou prudente, não vou me atirando nas coisas assim, a eito, né, vou fazer qualquer coisa. Ah, não, espera aí, deixa eu estudar primeiro, deixa eu ver como é que é, tal". Conhecimento, né, conhecimento é buscar a verdade de Deus. Aqui a gente está falando da sabedoria de Deus, obviamente, aquela sabedoria que Deus propõe para você, né. Então é assim, conhecimento é buscar a verdade de Deus, buscar quem Deus é. A Salmo tem um provérbio que diz assim: "Não sejais como o cavalo e a mula, sem entendimento". Você tem que conhecer para entender a pessoa de Deus, você tem que conhecer a verdade de Deus, e aí outra coluna é o entendimento, para compreender o propósito divino para a sua vida, para o que está, por exemplo, está acontecendo alguma coisa hoje. O mundo, embora tenha muita informação, mas o mundo parece estar de cabeça para baixo, as pessoas não se respeitam mais, as pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm mais compaixão, né, a criminalidade aumenta, crimes organizados, você vê guerras, doenças, os cara criando vírus para te prejudicar, para os outros criarem remédio para ganhar dinheiro em cima disso. Olha, uma loucura, você fala, isso daí você tem que entender. E onde está Deus em tudo isso? Onde se encontra Deus em tudo isso, né? Tem sempre aquele que fala: "Pô, mas Deus não é justo, por que que ele permite que isso aconteça?". Você tem que entender, Deus tem os seus propósitos, Deus é soberano. Ele, embora você não veja, embora você muitas vezes não sinta, né, você sente o vento, mas você não sabe que direção que ele está, a menos que você tenha aquela biruta, né, que se põe no aeroporto. Mas Deus, você tem que sentir a presença de Deus, você tem que saber que Ele é soberano, que Ele está movendo as peças, as coisas nesse tabuleiro enorme que é a sua vida, que é o mundo, né? Então você tem que ter esse entendimento para Ele. Conselho. Você já ouviu falar naquilo que fala assim: "Pô, se conselho fosse bom, não era dado de graça"? Isso está errado, é um ditado totalmente errado disso, porque a Bíblia fala: "Onde não há conselho, fracassam os projetos". Você tem que buscar conselho em quem? Em pessoas sábias, em pessoas prudentes, em pessoas que têm entendimento, não em pessoas nécias, pessoas tolas, pessoas insensatas. Você já discutiu com o insensato? A própria Bíblia diz: "Repreende o sábio e ele te amará". Agora, repreende o insensato, ele vai te odiar. Então, quando a gente fala, às vezes a pessoa é versada em muitos assuntos, tem conhecimento em muitas coisas, mas é um insensato, é um tolo, que não aceita outra opinião, não aceita, não, eu sou o dono da verdade, eu nasci com a convicção de que todos têm que me servir e que todos são inferiores a mim. Você já viu pessoas assim? Eu conheço algumas pessoas assim. E assim, você vai discutir com uma pessoa dessa, é aquele, aí sim, é dar murro em ponta de faca. Você vai se machucar, você vai sair zangado, você vai sair triste, que você tem compaixão daquela pessoa, mas muitas vezes é uma pobre coitada, entendeu?
Outra coisa, né, então conselho é importante, mas olhe em quem você vai buscar conselho. Inteligência, é capacidade de assimilar as coisas de Deus. Ou aquela pessoa é burra. Não, não existe pessoa burra. Todos nós nascemos com inteligência. Agora, essa inteligência que a gente está falando aqui é a capacidade de você assimilar, de compreender o conhecimento que vem de Deus, né? Olha que interessante isso. E justiça. O que é a justiça? Você ser justo é viver com retidão diante de Deus e diante dos homens. Então, todas essas colunas, isso que eu estou falando para vocês, não existe uma prioridade. Essa coluna aqui vem em primeiro, essa aqui em segundo. Não. Se você pegar essas colunas, é interessante que é assim, olha, você pegar conselho, você pega o ensino, você espalha a sabedoria de Deus. Aí você pega a inteligência, o entendimento, o conhecimento, você recebe a sabedoria de Deus. E a prudência, você aplica a sabedoria de Deus. Olha que interessante, né? Tudo isso a gente está falando daquele versículo pequenininho que apareceu ali e tal, e da sabedoria. Ele usa o termo de coluna. É importante você estar alicerçado, você estar do lado de pessoas que são sábias, né? São firmes, que são seguras, que dão estabilidade, né? Que às vezes você está passando por momentos ruins, momentos eh, duros na sua vida, e você precisa ter essas pessoas ao seu lado, né? Não pessoas tolas, pessoas nessas. A Bíblia, ela faz uma analogia também aqui com construção, a gente está falando em colunas, né? No livro de Mateus, olha que interessante aqui. Ele faz uma analogia com quem construiu uma casa. Olha o que ele diz aqui, ó. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, palavras de quem? De Cristo, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha, Cristo. Na rocha, Cristo. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparável a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Então, olha lá, você vai alicerçar sua vida na areia, ou você vai alicerçar sua vida na rocha, que é Cristo? Ele faz essa analogia aqui. Então, um homem insensato, ele alicerça, embora ele tenha todo o conhecimento do mundo, conhece vários assuntos, mas a vida dele está alicerçada sobre areia. É um insensato. Agora, você tem uma pessoa sábia que alicerça a sua vida, constrói a sua casa sobre a rocha, põe essas 7 colunas, apoia essas 7 colunas aonde? Na sabedoria de Deus, em Cristo. É interessante isso aí. E ele faz também uma. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Ele te dá. Olha o que ele fala aqui no livro de Tiago, que é irmão de Jesus. Ele diz assim, ó. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta. Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras, às suas atitudes, o seu falar, o seu pensar. Mostra que, se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada, e sentimento, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Então, se você é uma pessoa invejosa, amargurada e tem sentimento faccioso, não, o meu sentimento é dividir. Esses caras são amigos, essas mulheres são amiguinhas, eu vou ali e vou dividir. Eu quero dividir essa amizade, né? Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins.
A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Olha que interessante também, 7 pontos aqui que Tiago coloca da sua sabedoria. Só vou abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas falam assim, pô, inveja. Às vezes você vê um carro na rua, você fala, nossa, como eu queria ter esse carro aí. Um amigo teu comprou o carro, você fala, nossa, como eu queria ter um carro. Só inveja. Às vezes uma mulher vê um sapato que a amiga dela comprou, falou, nossa, que sapato, que vestido maravilhoso, ou até que casa maravilhosa que essa mulher mora. Isso é inveja? Claro que não é inveja. Inveja é quando você quer aquilo e não quer que o teu amigo tenha, ou não quer que aquela pessoa tenha. Né? Ele fala assim, isso é inveja. Fala, pô, eu não queria que aquele cara tivesse aquele carro. Eu queria ter, ele não. Isso é inveja. Agora, você admirar um carro bonito, uma casa bonita, uma roupa bonita, uma roupa elegante, isso não é inveja, entendeu? Então, fecha parênteses aqui. Então, é isso daí, né? O que que a gente pode aprender dessas coisas, né? A nossa vida é como uma casa, né? Que você constrói ela com tijolinhos. E eu sempre falo assim, né? A vida do passado, né? Pô, na minha época, o professor entrava na classe, a gente tinha que levantar. Antes de você entrar na aula, vamos supor, a aula começa, você tem que estar na escola às 8 horas da manhã, por exemplo, mas a aula vai começar às 9, 7, 8 e meia. Por quê? Você hasteava a bandeira, você cantava o hino nacional, você tinha um sentimento de patriota. Você vai a alguns países, por exemplo, é, por exemplo, já fui algumas vezes para os Estados Unidos, a maioria das casas tem a bandeira americana hasteada. Os caras são patriotas. Por quê? As escolas ensinam a você, pô, você mora aqui, você tem que preservar a sua pátria, não isso aqui está jogado às traças, que pátria que nada, que patriotismo que nada, que educação, professor levantar, aqui, o professor é igual, tem a mesma coisa que eu posso conversar, posso ler, mexer com o celular lá, e o professor fala, pô, mas não mexe, o cara tira uma pedra no professor, bate, agride no professor, não tem respeito. Às vezes as crianças são educadas, você vê criancinha pequena batendo na mãe, batendo no pai, dando tapa na cara, e ninguém fala nada. Você vai tirando tijolinhos da educação, da sensatez, do respeito, do temor, do tremor. Né? Você vai tirando esses tijolinhos, aí nasce, cresce, uma pessoa se torna adulta sem ter aquilo como base. Não tem colunas, não tem sustentação. Aí qualquer coisa vai tender para drogas, vai tender para álcool. Ah, eu estou infeliz, porque você não tem ninguém para te dar conselho, você não tem um sábio ao seu lado. Então, deixa eu recorrer às drogas, deixa eu recorrer à criminalidade. Ou eu estou com falta disso, pô, mas o cara lá da comunidade, o cara tem tudo, tem motão, tem roupa que ele rouba, eu vou para esse lado. Sabe, gente? Você vai tirando tijolinhos. Então, a sua vida é como uma casa. As escolhas que a gente faz, e não só para a nossa vida agora, mas às vezes você está criando um filho, você está educando um filho, ou você tem netos. Você precisa aconselhar o seu filho para ele educar o seu neto de uma forma corretamente. Lembra que eu falei do conselho? Conselho. A Bíblia diz: onde não há conselhos, fracassam os projetos. Então, nada como você conviver com uma pessoa sábia ao seu lado, né? Pensa nisso, né? E a sabedoria não é só uma teoria que a Bíblia coloca aqui, ela é prática. Você tem que praticar isso. Você tem que conhecer esses pilares, essas colunas e praticar esses conhecimentos que você está adquirindo. E como é que você pratica isso? Como é que você põe em prática? Como é que você fortalece essas colunas da sabedoria? É orando, é pedindo sabedoria, é estudando a palavra de Deus, é convivendo com pessoas cristãs, buscando conselhos nelas, aconselhando outras pessoas também.
Puxa, é gostoso quando as pessoas vêm buscar conselho em você. Por quê? Porque te respeitam, porque sabem que muitas vezes você é uma pessoa sábia. Agora, às vezes você vai buscar conselho numa pessoa insensata, num tolo, e pô, você sai de lá com 2 quentes e 2 fervendo, entendeu? Você sai de lá triste, amargurado, porque a pessoa te dá uma dura. Não, às vezes você está fragilizado, fragilizada. Você vai buscar conselho naquela pessoa que você fala, pô, aquela pessoa sim tem todo o conhecimento. Vou lá e você sai escorraçado, com 2 quentes e 2 fervendo, porque a pessoa te põe para baixo. A pessoa acha que pelo muito conhecimento, ou pelo muito saber, não sabedoria, ela tem o direito de falar na sua cara aquilo que ela acha que tem que falar. E muitas vezes você não está querendo ouvir aquilo. Você quer um ombro, você quer uma sabedoria, você quer um conselho, você quer uma misericórdia, que a pessoa tenha compaixão de você e te levante, te encoraje e não que te deixe para baixo. Tá bom, gente? Então, é isso aqui que eu tinha para dizer para vocês hoje e que vocês possam pedir sabedoria para Deus, sempre, todos os dias. Às vezes você está na vida, no seu emprego, no seu trabalho, na sua condução, na sua escola, na sua faculdade. Peça sempre sabedoria a Deus, porque Ele dá. Ele dá essa sabedoria, e é uma sabedoria que não vem do mundo, vem do alto, a sabedoria dele, tá bom? E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço que Ele dê sabedoria a todos vocês, inclusive aqueles que não conhecem a Cristo, porque Ele está louco para ensinar vocês, tá bom? E é no nome dele que eu peço tudo isso. Amém, Senhor.